Administração Geral e Pública. A autoria do professor Augustinho Paludo. Vamos finalizar a leitura do tópico Tentativas de Modernização da Administração Pública Brasileira. O Decreto-Lei número 200 de 1967 e o PND, Plano Nacional de Desburocratização. O Plano Diretor de Reforma Administrativa do Aparelho do Estado, PDRAE, relata o período compreendido entre a reforma de 1967 e o início dos anos 1980. A reforma operada em 1967 pelo Decreto-Lei número 200 constitui um marco na tentativa de superação da rigidez burocrática, podendo ser considerada como um primeiro momento da administração gerencial no Brasil. Mediante o referido decreto-lei, realizou-se a transferência de atividades para autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, a fim de obter-se maior dinamismo operacional por meio da descentralização funcional e especializante. Instituíram-se como princípios de racionalidade administrativa o planejamento e o orçamento, o descongestionamento das chefias executivas superiores, desconcentração e descentralização, a tentativa de reunir competência e informação no processo decisório, a sistematização, a coordenação e o controle. O paradigma gerencial da época, compatível com o monopólio estatal na área produtiva de bens e serviços, orientou a expansão da administração indireta, numa tentativa de flexibilizar a administração, com o objetivo de atribuir maior operacionalidade às atividades econômicas do Estado. Outros tempos, década de 1960, década de 60, as ações estatais, a partir da expansão da administração indireta, criação de autarquias, criação de fundações, criação de empresas públicas e de sociedades de economia mista, para atuarem no mercado. Foram essas ações estatais que propiciaram a geração do milagre econômico, período de maior crescimento da economia brasileira, período que se deu entre 1968 e 1973. Atenção! Os escritos de Bresser Pereira apontam o Decreto-Lei número 200 de 1967 como o primeiro momento da administração gerencial no Brasil. Dentre os muitos intelectuais brasileiros, o maior intelectual brasileiro sobre administração pública, o senhor Bresser Pereira, macroeconomista referência. Palavras dele:
O Decreto-Lei número 200 de 1967 pode ser considerado o primeiro momento da administração gerencial no Brasil. Entretanto, as reformas operadas pelo Decreto-Lei número 200 de 1967 não desencadearam mudanças no âmbito da administração burocrática central, permitindo a coexistência de núcleos de eficiência e competência na administração indireta e formas arcaicas, atrasadas e ineficientes no plano da administração direta ou central. O núcleo burocrático foi, na verdade, enfraquecido indevidamente, através de uma estratégia oportunista e matreira do regime militar, que não desenvolveu carreiras de administradores públicos de alto nível, preferindo, ao contrário, contratar os escalões superiores da administração por intermédio das empresas estatais. Em meados dos anos 1970, uma nova iniciativa modernizadora da administração pública teve início com a criação da SEMOR, Secretaria de Modernização e Reforma Administrativa. Reuniu-se em torno dela um grupo de jovens administradores públicos, muitos deles com formação em nível de pós-graduação no exterior, que buscaram implementar e implantar novas técnicas de gestão e, particularmente, de administração de recursos humanos na administração pública federal. No início dos anos 1980, registrou-se uma nova tentativa de reformar a burocracia e orientá-la na direção da administração pública gerencial, com a criação do Ministério da Desburocratização e do Programa Nacional de Desburocratização, cujos objetivos eram a revitalização e agilização das organizações do Estado, a descentralização da autoridade, a melhoria e simplificação dos processos administrativos e a promoção da eficiência. As ações do Programa Nacional de Desburocratização voltaram-se inicialmente para o combate à burocratização dos procedimentos, simplificação dos procedimentos administrativo-burocráticos. Posteriormente, foram dirigidas as ações para o desenvolvimento do Programa Nacional de Desestatização, num esforço para conter os excessos da expansão da administração descentralizada, estimulada pelo Decreto-Lei número 200 de 1967. Deste modo, assim, deste modo, terminamos a leitura do tópico Tentativas de Reformas da Administração Pública Brasileira, o Decreto-Lei número 200 de 1967 e o PND, Plano Nacional de Desburocratização. E chegamos assim ao tópico Nova República, Transição Democrática e Retrocesso Administrativo. Mas o próximo tópico será leitura para próximos vídeos. É isso. Agradeçamos a Deus pelo privilégio de estudar, porque é um privilégio, efetivamente.